A TV Assembleia, a Serviço da Educação. Estamos de volta com agora os professores de matemática, Fábio Leite e o professor Magno Alexandre. Saudar os professores. Bom dia, professor Magno. Bom dia, professor João Maria. Bom dia, professor Fábio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Esperamos poder contribuir com todos para que possamos fazer uma boa prova do Enem. Tivemos a participação do professor Helder, professor Carlos, com a excelente aula, e esperamos dar continuidade a esse trabalho para que todos, no próximo domingo, façam uma excelente prova. Professor Fábio Leite, sua saudação aos nossos telespectadores, aos nossos alunos que estão ligados na TV Assembleia. Bom dia a todos. Bom dia, João Maria. Bom dia, Magno. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Tem tempo, né, que a gente não se vê. A gente não se vê, né? Isso. E avisar o pessoal, né, que hoje a matemática vai ter uma dica. A dica é de que, tão importante quanto você dominar os conteúdos matemáticos, é importante você conhecer a filosofia da prova que vocês vão fazer, que é do Enem. E para isso, professor Fábio, o senhor trouxe a TRI. A TRI. Vai falar da TRI. O que seria essa TRI para o nosso aluno que não sabe o que é essa teoria de resposta ao item? Como é que ele deve lidar com isso na prova de matemática? A gente já, inclusive, tem imagens. Se eu quiser, a gente pode explorar as imagens já da tela, né? Uhum. Vamos lá para a tela. Bom, a TRI, certo, pessoal? Primeiro eu queria dizer que a TRI significa Teoria da Resposta ao Item. Isso aí é um programa que o Ministério da Educação adquiriu para que fizesse o cálculo da proficiência dos alunos. Né? Então a TRI qualifica o item quanto à questão de acordo com 3 parâmetros. Vamos lá, quais são os parâmetros? Poder de discriminação, que é a capacidade de um item distinguir os instantes que têm a proficiência requisitada daqueles que não a têm. Proficiência, você observe que eu coloquei em destaque a palavra proficiência. Né? Também não vou dizer agora não, vou dizer daqui a pouco. Ok. Depois. Grau de dificuldade. Então, você vai ter 3 graus de dificuldades. O básico, o intermediário e o mais complexo, que tem um envolvimento global. E o terceiro? E o terceiro, a possibilidade do acerto ao acaso, que é o chute. Foi isso aí o que o professor Carlos Emanuel comentou. Se você errar uma questão de gráfico de grau de dificuldade básica, você vai ser enquadrado como uma pessoa que chutou. Isso aí você será penalizado. Né? Vamos à próxima tela. O que é que significa proficiência? Proficiência, né? Bom, segundo o dicionário Aurélio, proficiência é conhecimento perfeito, capacidade. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem conhecimento, ela é conhecedor daquilo que ela está exercendo. Eu botei um exemplo. O professor João Maria é um professor proficiente, puxando a tua bola aí, viu, cara? Obrigado, cara, obrigado. Isso me deixa muito lisonjeado. Inclusive. Mas você sabe que eu sou fã do seu trabalho. Obrigado, professor. Né? Então, o que significa isso? Que João Maria tem total e completo domínio de sua área. Certo? Isso aí, João, lá na frente a gente vai observar que, como a prova do Enem, ele é por cálculo de proficiência, as 4 áreas você nunca terá nota 1000. Porque você nunca vai ter domínio completo sobre aquilo que você está fazendo. Né? A TRI pressupõe que um candidato com um certo nível de proficiência tende a acertar os itens de nível de dificuldade menor e que a da sua proficiência e errar aqueles com nível de dificuldade maior. Né? O que significa isso? Primeiro, a gente tem que entender que todas essas questões, elas já foram colocadas em prática pelo Brasil inteiro, pelo Ministério da Educação, e lá foi feita a contabilidade dos graus de acertos. Então, aquelas questões onde os alunos acertaram muito, tem grau de dificuldade básica, aquelas que tiveram um grau de dificuldade mediana, ele entra como grau de dificuldade médio, e aqueles que têm pouco acerto, grau de dificuldade alta. Então, a proficiência que o aluno vai ter que medir é justamente isso aí, essa escala de crescimento do conhecimento dele. Então, ele tem que acertar inicialmente as questões mais fáceis, depois as medianas, para depois as difíceis. Então,
O Enem, ele pensa, você tem que acertar os graus de proficiência menor ou igual ao sua. O superior, você pode errar. Ok. E aí nós temos, você trouxe também, professor Fábio, uma análise da proficiência por área no Enem. Foi. Foi isso? Isso. Vamos ver na tela. Isso é importante para que você, candidato, saiba jogar na prova do Enem. O Enem também é uma espécie de jogo em que você deve selecionar bem as questões, ver qual é o grau de dificuldade de um e de outro. Tem que ter habilidade para saber, para poder se dar bem no Enem. Vamos ver lá o quadro da análise de proficiência por área no Enem. Bom, nós temos aí alguns dados, né? Análise de proficiência por área no Enem. Ciências da natureza, a matemática, ciências humanas e linguagem. Vocês observem que tem aí 3 participantes. Participante 1, participante 2, participante 3. Eu quero também informar que todos esses dados aí foram dados cedidos pelo MEC, tá no site do INEP. Bom, o participante 1, que ele tem nível de proficiência básico, ele acertou 6 questões de ciências da natureza e tirou uma nota 300,8. Matemática, 5 acertos e a nota foi 330. Ciências humanas, 8 acertos e a nota foi 279,4. Linguagens, 5 acertos e a nota foi 316,8. Eu quero chamar a atenção para essa linha em vermelho. Matemática, foram 5 acertos. E olha só a nota, ela foi bem superior às demais. Então significa, João Maria, que para o participante 1, mesmo ele acertando menos em matemática, ele obteve uma média melhor. Participante 2, ele acertou 19 questões em ciências da natureza, com proficiência 500. Matemática, 15 questões de acertos, mas a proficiência dele foi 504. Foi menor. Mas observem que ele acertou 4 questões a menos. E a proficiência dele foi quase igual aos demais. 24 acertos nas ciências humanas. E ele teve uma proficiência de 507. Observe a diferença. 507 foi quase a mesma nota que ele teve em matemática. Isso quer dizer o quê? Matemática é muito mais importante? Matemática é tudo, né, cara? Matemática... se você pensar direitinho, o mundo gira em torno da matemática. Os meninos estavam falando aqui, falando sobre a questão da interpretação textual. A gente tem que entender que o conceito de matemática é toda e qualquer construção lógica, é argumentativa. Não significa pensar só através de números ou de letras, mas de construções lógicas, né? Então, a partir do momento que você começa a estudar matemática e você observa que ela tem um maior envolvimento nas demais áreas, ela passa também a ter uma exigência maior sobre isso. E isso reflete em cima da prova do Enem, né? Vamos voltar lá para o gráfico? Pois não, lá na tela. Participante 3, olha só. Esse participante 3 é o que teve um nível avançado de proficiência. Ele teve 41 acertos, 825 em ciências da natureza. Matemática, 41 acertos, 878,7. Ciências humanas, 44 acertos, nota 784. E linguagens, 44 acertos, nota 756. Mais uma vez você observa que 41 acertos em matemática promove também a maior média. E se a gente pegar a nota máxima das pessoas que acertaram 45 questões nas demais áreas, observe o tamanho da distância entre a nota de matemática para as demais. Então vai uma dica minha. Falta uma semana para o Enem. Você tem dificuldade em matemática. O que é que eu devo estudar? Eu devo estudar aquilo que vai me dar a maior nota possível. Matemática são 45 questões. É a única disciplina que é encarada como área. Então, se você estudar matemática agora, você pode ter certeza, você vai colher os seus frutos durante a prova do Enem. Ainda, professor Fábio, ainda para a prova deste Enem. O Dá, aluno que está em casa, isso. que está com dificuldade, ele diz, será que eu ainda tenho chance disso?
ele ainda consegue, se der uma intensificada em matemática, ele promover, aumentar a nota no Enem. É o seu conselho para o aluno que está em casa. Exatamente, João. É o meu conselho, né? A probabilidade de cair um assunto de matemática que ele estuda na prova é muito maior do que as demais áreas, porque você tem 45 questões só mesmo de uma disciplina. Então, nós temos alguns carros-chefes que os meninos já falaram aqui, o professor Eldinho e o professor Carlos, como funções do primeiro grau, segundo grau, sempre está caindo. Geometria plana, geometria espacial também está caindo. Uma dica em relação à geometria espacial, planificação. A planificação em geometria espacial tem uma incidência muito alta na prova do Enem, né? Magno vai falar aqui depois sobre a parte de análise combinatória e probabilidade. Isso aí também tem uma força muito grande. Então, assim, apostar nisso aí é uma aposta certa, né? Sem dizer na parte de matemática básica e estatística, que eu estarei falando logo em seguida. Agradecendo a audiência de Juliana em Acari. Obrigado, Juliana, pelo carinho, você que sempre nos prestigia aos domingos aqui. E lembrando ao nosso telespectador que sábado, a nossa aula do sábado que vem é o Enem, 24 de outubro, pois o Enem vai até às 18 horas, né, horário local. Então nós aqui às 19 horas estaremos ao vivo aqui, o nosso próximo fim de semana será no sábado às 19 horas, porque no domingo você vai estar fazendo a prova do Enem. Então nós vamos comentar a prova do sábado e vamos especular o tema de redação do domingo. Não perca, sábado a partir das 19 horas o nosso programa. Fique ligado, hein? Ó, vejam só, vamos aqui, o professor Magno quer falar algo? João, uma observação em relação ao que o professor Fábio está falando e também o que os nossos colegas falaram. A grande dificuldade do aluno na prova de matemática é o tempo que é destinado para ele fazer a prova. Não só para matemática, mas como para português. Lembrando que é matemática, linguagem e redação. Né? Como também as outras questões. Então, o ideal é que ele, se tiver dificuldade numa questão, ele passe imediatamente para a outra. Ele não fique tentando insistir em fazer aquela questão, porque às vezes lá na frente, ele encontra uma questão que possa solucionar a questão lá de trás. Que ajude, que dê uma dica. Que dê uma dica, exatamente. E se ele vir que não vai conseguir resolver, ele vai e faz o que os nossos colegas já falaram aqui. Pega a opção de resposta, substitui dentro da questão, a mais provável, e com certeza vai dar certo. Para ele não perder tanto tempo. Ele tem, em média, 3 minutos e meio para fazer uma prova, onde eles não estão adaptados ainda a esse sistema de prova. É verdade. E, João, eu tenho aí uma proposta para os meninos em relação a esse tempo. Esse tempo aí, né? Porque na minha cabeça, o aluno que ele termina a prova do Enem e diz assim, faltou tempo para fazer as últimas 3, 4, 5 ou 10 questões, para mim é um aluno que ele não foi muito bem orientado em relação a esse processo. Porque, como eu disse, a prova do Enem não é só você ter conhecimento da disciplina, mas sim conhecer como é que funciona a prova. Né? Vamos seguir? Vamos lá. É importante saber sobre os descritores. Isso. Não é isso, professor? Então vamos ver sobre os descritores, o que é que o senhor preparou para a gente, para o nosso aluno, para o nosso telespectador. Você está batendo bola com 2 feras da matemática, o professor Fábio Leite e o professor Magno Alexandre. Lá na tela, os descritores agora. Bom, o que é importante saber em relação à prova de matemática, né? Ou a prova do Enem em si. Que são os descritores. Descritores são habilidades que se deseja alcançar com determinada atividade ou problema. Então, assim, os descritores é aquele comando que os alunos precisam atingir. Então, é a habilidade que se deseja alcançar com determinada atividade ou problema. Né? O item, é importante falar sobre o item, porque o item é a teoria da resposta ao item. A gente tem que falar sobre o item, que é a denominação adotada para as questões objetivas que compõem uma prova do Enem. O termo item refere-se a questões que abordam uma única dimensão do conhecimento. E os distratores. Os distratores são as opções erradas de um item. É importante a gente salientar. É o que faz o aluno achar que era a resposta, né, professor? Trocando em miúdos assim, né? Na verdade, João, o distrator significa dizer assim, existe uma resposta certa, que é o item. E o distrator diz desse jeito, todas as demais são totalmente erradas. Na prova de matemática funciona assim. Você não tem aquela história de dizer assim, a pegadinha. Então o distrator, ele quebra, ele elimina essa pegadinha. E se o aluno entender esse distrator, ele vai entender que ele vai conseguir tempo na prova dele. Vai ganhar tempo. E as características da prova do Enem?
Vamos lá. Quais são? Vamos lá. Na tela. Características das provas. Não pode estar centrada na memorização de regras ou esquemas. Isso aí foi uma cultura do vestibular. O Enem não. O Enem você tem que ter conhecimento de cotidiano, né? Não pode centrar-se apenas em procedimentos, porque o Enem ele exige que você tenha proficiência. E para ter proficiência, você tem que ter conhecimento holístico das coisas. Não deve envolver cálculos trabalhosos. Observe que está dizendo que não deve. Não está dizendo que não pode. Tem, que não tem também. Isso, que não tem. Deve incluir o cotidiano como contexto. E é muito interessante Isso é também. fundamental, né? É né? fundamental, né? Hoje em dia, você fazer uma avaliação que não coloque um cotidiano no contexto, você está totalmente fora do que significa ser um avaliador, né? Agora, professor Fábio, o professor Mago também falou do tempo. Muitas vezes o candidato acha que ele faz uma média, um cálculo dele, que ele acha que tem 3 minutos por questão. Eu costumo dizer aos meus alunos que, em linguagem, que algumas questões ele não pode passar mais do que 30 segundos, porque são questões muito óbvias, que ele tem de matar logo, né? Essa questão é que você tem de matar em 30 segundos. Em matemática também acontece isso, que alguma questão que ele possa resolver muito rápido. Como é essa história do tempo, Magno e Fábio? Professor João, tem questões que, como o senhor falou, realmente são muito rápidas. Então, ele tem que ganhar esse tempo justamente nas questões rápidas, principalmente de matemática básica, onde muitas questões ele resolve por raciocínio lógico. Ele não precisa necessariamente fazer o cálculo. Já leu, já viu ali que ali dá certo. Exatamente. E como o professor Fábio está reforçando, como existe a possibilidade das respostas absurdas, ele vai em cima da resposta provável. Lá na tela, o professor Fábio preparou um quadro com os itens, né, com os elementos. Vamos ver aí. Bom, isso aí é um esquema que eu mostro para os meus alunos, né, desde o primeiro dia de aula, para que eles se apliquem em simulados, para que eles ganhem tempo em relação a essa prova. Como eu disse, é inadmissível um aluno passar a vida toda estudando e, de repente, não entrar na universidade ou no curso que deseja, porque o tempo não foi suficiente, né? Então, eu organizei esse esqueminha aí em 3 etapas. A primeira coluna são das etapas. Só lembrando, professor Fábio, que esse slide, essa tela, esse quadro, ele responde a pergunta da nossa amiga Fernanda, que está lá em Monte Alegre perguntando sobre isso, sobre a questão do tempo. Eu acho que veio exatamente a calhar com a pergunta dela. Fernanda, fique ligada, essa é para você. Pois é, Fernanda, preste atenção. Você vai observar que com essa dica, você não vai ter problema com o tempo, né? Então, a primeira coluna, como eu disse antes, é referente às etapas. A segunda, o tempo por questão. A terceira coluna são as questões e assim por diante. Vamos lá. Na primeira etapa, o aluno ele tem que entender que ele vai ser, nesse momento, ele vai ter que ser muito esperto. Vai ser como o professor Magno comentou. Ele não pode perder tempo com uma questão que ele vai demorar demais. A prova do Enem é muito sorteada. Então, existe a prova branca, amarela, cinza. Existem várias cores e cada cor significa uma sequência diferente. Se você observar direitinho, você pode ter uma sequência inicial difícil. E se você tiver essa sequência inicial difícil, você não pode perder um tempo precioso com ela. Você tem que pular o tempo. Então, voltando para lá. Quando é para... né? Agora primeira etapa. O aluno ele tem que gastar no máximo 1 minuto nessa etapa. Certo? O que significa isso? Ele vai buscar as questões fáceis. Lembrando que as questões fáceis são aquelas que, quando ele termina de resolver, quando ele termina de ler, ele vai já encontrar a sua solução. Aquilo que o professor Magno já citou aqui rapidamente. Isso, vai rápido, direto, né? Então ele vai gastar em 90 questões, 90 segundos. 40% da prova são de questões fáceis. E aí 40% de 90 dá 36 questões. Sobraram 54. Então cada questão dessas 90 ele gastou 1 minuto. Na segunda etapa, ele vai em busca das questões medianas. Ele vai lendo. Ele já queimou 36 questões que foram resolvidas ali, que são aquelas questões de leitura rápida e aquela leitura onde você termina e resolve a questão imediatamente. Ele vai gastar 2 minutos nessa etapa. Ele vai gastar em média 2 minutos por questão. Ele tem 54 questões e ele vai ter um total, no final desse momento, nessa etapa, de 108 minutos. Essa etapa ela tem
36 questões que são referentes a 40% dos 90 e vai sobrar 18% que representa as questões de complexidade alta. Nessas questões, vocês têm que entender o seguinte, é uma grande mentira quando se diz, você tem 3 minutos por questão. Se você tem 4 horas e meia dá 270 minutos de prova. Se você gastar 3 minutos por questão, 270 minutos só resolvendo a prova. E o seu gabarito vai para onde? Isso, só a prova de matemática, né? Não, as 90 questões. Sim, as 90 questões, incluindo as linguagens. Mas no Isso. segundo dia são 5 horas e meia. 5 horas e meia. 5 horas e meia, mas ele tem uma redação para fazer. Tem uma redação. Uma redação, o tempo ideal é 1 hora e 30 minutos. 1 Pois hora é. e meia. Sobra para Mas ele olha 4 só, horas para 90 Mas questões. um aluno bem antenado nisso aí, ele consegue um tempo precioso para ele. Né? Voltando lá para o gráfico, para a última linha. A terceira etapa, ele vai gastar 3 minutos com essa terceira etapa. Mas olha só, João, ele já gastou um tempo lendo a primeira vez a prova, 1 minuto. Depois, a segunda leitura da prova, ele gastou mais 2 minutos. Então, ele tem 3 minutos já acumulado. Na terceira linha, ele vai ter mais 3 minutos para fortalecer 6 minutos de leitura de uma questão. Então, um grau de complexidade alta, ele leu 3 vezes, totalizando essa questão em 6 minutos. Ele vai ter aí momentos da prova que vai facilitar o resultado, tá certo? E ele vai conseguir arranjar um tempinho precioso. Somando esse tempo todo, o gasto tem 252 minutos. A prova são 270 para matemática e linguagens. Eu coloquei 18 minutos para ele preencher o gabarito, dizendo que 1 hora seria para redação. Mas é claro, uma pessoa gasta a metade desse tempo. E esses 9, 10 minutos que ele tem para a redação, isso aí é um tempo precioso. Lembrando que tudo vai depender, meu querido telespectador, meu aluno, você, nosso aluno, né, que está ligado aqui nessas aulas do Enem, tudo vai depender também da sua prática. Você deve ter treinado as provas do Enem durante o ano, não é isso, professor? Isso, resolver as questões, fazer Exatamente. simulados da sua escola. Se você não tinha simulados na escola, se já saiu da escola, resolva as questões anteriores, as questões dos outros anos do Enem, a fim de você treinar e marcar seu tempo. Eu orientei sempre meu aluno, mesmo quando ele ia fazer redação em casa, professores, a que ele marcasse o tempo e não interrompesse na hora de fazer a redação, não parasse para nada, marcasse o tempo. Comecei a tal hora, terminei em tantos minutos, né? Que é importante ele ter essa noção de quanto tempo ele vai levar. Eu faço uma redação normalmente sobre um tema que eu domino, que eu conheço, eu levo 45 minutos, 50 minutos, então ele sabendo disso, ele se organiza melhor para a prova, não é? Ok, continue participando, interagindo conosco no 98840-2912. Sua participação é muito importante para nós. Nós vamos a um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o professor Magno Alexandre resolvendo questões aqui de matemática. TV Assembleia, a TV a serviço da educação.